E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil, e nesse vídeo eu vou falar para vocês aqui o que é preciso para ter um aquário plantado bonito, né, com plantas aí até média exigência. E se você quiser também saber sobre plantas de alta exigência, deixa aqui o seu comentário, porque vai ser bem interessante. Olha, antes de começar esse vídeo, já faz aquele negócio, hein? Deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, ativa o sininho das notificações. Se você não estiver recebendo as notificações do nosso canal, que tem vídeos sexta, sábados e domingos, sempre às 10 horas da manhã, desativa a notificação e ativa novamente. E para os novos inscritos também faça isso, porque vai ajudar aí você a receber todas as notificações do nosso canal. Pessoal, eu preciso passar uma outra informação antes de começar esse vídeo, é que eu tenho mais dois outros canais, os links estão aqui na descrição. Um que vai falar sobre o meu estilo de vida, que eu tô mudando, tá vindo um monte de coisa legal aí, falando sobre jejum intermitente, emagrecimento, um monte de coisa legal. E outro canal que também tá ficando top, eu já tenho alguns vídeos gravados, em breve eu vou lançar para vocês, que é o Antônio Cândido Pet Brasil. São dois canais mostrando aí um sobre o estilo de vida saudável e outro sobre pets em geral, porque quem está aqui no nosso canal já sabe que eu amo animais e que eu preciso perder peso. Então vamos lá, galera. Qual é a sua dúvida? Geralmente as pessoas perguntam aqui para mim assim: Antônio, o que eu preciso para ter um aquário plantado? Em primeiro lugar, e eu acho que você deve colocar isso como uma das coisas principais, a escolha do aquário. Gente, por quê? Quanto mais alto o aquário, mais dificuldade a iluminação vai ter para chegar ao fundo, certo? E você terá que utilizar uma luminária mais forte. Isso vai ter implicações na sua conta de energia, né? E no rendimento das suas plantas. Então a altura ideal que eu recomendo para que você tenha um aquário plantado é até 50 centímetros, porque aí você vai usar aí um pouquinho do substrato, vai elevar, ó. Eu tenho mais ou menos uns 45, 43 centímetros de área para a luz chegar ao fundo. Bom, outra coisa muito importante que a gente já adiantou agora é em relação ao substrato, galera. O substrato é uma coisa muito importante para o aquário plantado, porque é nele que suas plantas vão se desenvolver. Então vamos lá, falando sobre a altura do substrato. Eu gosto de substrato até 10 centímetros de altura, tá? Mas com a compactação, o substrato ele dá uma reduzida aí, né? E chegou aos 8 centímetros nesse aquário. Por que que eu gosto de substrato nessa altura? Porque a planta ela precisa ter uma área de fixação das raízes, e aí você não tem aí toda hora planta soltando do seu aquário. Ela precisa ter um local para se ramificar e se desenvolver. Outra coisa importante em relação ao substrato é que esse substrato pode ser fértil, melhor que seja fértil, tá? E existem dois tipos de substrato que você pode ter no seu aquário plantado. O primeiro deles é aquele que pode ter contato com a coluna da água, que geralmente é um pouquinho mais caro, mas ele não te dá nenhum problema. Você pode colocar no seu aquário, encher de água e você não vai ter nenhum problema em relação à explosão de algas, excesso de nutrientes dentro do seu aquário. O outro é aquele que você precisa ter uma camada isolante, que é o caso do meu aqui, e eu vou falar para vocês agora. Existem diversas marcas no mercado. Eu utilizo o substrato caseiro, porque esse aquário ele tem 2 metros por 50 por 50 e eu teria que usar uma quantidade muito grande de substrato. Mas para aquários menores,
Eu recomendo que você utilize o substrato industrializado, porque ele já é desenvolvido para aquário e você fortalece aí o aquarismo brasileiro. Mas se você quiser ter um aquário com substrato caseiro, eu tenho vídeo no canal ensinando a falar, que eu vou deixar o card aqui em cima para você ver. Certo? Agora, outra coisa que é muito importante em relação ao aquário plantado para você ter sucesso. Precisa de ser o substrato fértil? Olha, se você quiser ter um aquário com plantas muito saudáveis, é importante que seja sim substrato fértil, senão elas não terão o desenvolvimento, né, pleno. Você vai perceber as suas plantas aí, se você comparar com uma planta saudável, você vai perceber que falta alguma coisa, porque no aquarismo existe uma regra chamada regra dos mínimos, aonde o desenvolvimento da planta está limitado ao item que faltar. Por exemplo, faltou nutriente no substrato, o desenvolvimento da sua planta será limitado àquele item que está faltando. Agora, em relação a pH de um aquário plantado, muita gente fala, olha, tem que ser ácido, tem que ser alcalino. Qual que é o pH que eu utilizo aqui, que eu gosto de utilizar nesse aquário, que eu estou utilizando já há alguns anos e tem dado muito certo? Eu mantenho o pH neutro, certo? Por que pH neutro? Porque eu posso ter num aquário comunitário como esse, diversas espécies de peixe que eu não poderia ter se fosse num aquário totalmente ácido. Por exemplo, aqui você está vendo uma ampulária, certo? Se fosse um aquário ácido, elas sofreriam descalcificação. Isso não é interessante para as ampulárias. Outra coisa que eu gosto de trabalhar é com uma água levemente dura, tá? Com GH 6, 7, né? Porque na hora de você inserir o CO2 dentro do seu aquário, que é esse aqui, ó, que está aqui no cantinho, que é importante para você ter num aquário plantado, o pH não oscila tanto. Isso é muito importante, a gente ter num aquário plantado o equilíbrio, como em qualquer aquário. A constância faz parte do sucesso do seu aquário. Em relação ao sistema de filtragem, muita gente fala, olha, Antônio, tem que ser SAMP, tem que ser canister, o que eu faço? Muita gente me pergunta isso. Eu gosto de usar SAMP, mas é porque o meu aquário, como eu falei para vocês, é grande. No caso de aquários pequenos, você pode utilizar um filtro Renguion. Para aquários acima de 200 litros, você pode usar canister, e acima de 500 litros você pode utilizar SAMP. E você não vai ter nenhum problema, desde que você tenha uma bomba de eletrônica, que nem essa que eu tenho aqui da AquaPro, a Cipro DC10000, que eu posso regular a vazão da água do meu aquário para que não fique movimentando muito as plantas e apenas quebrando a tensão na superfície da água, que é isso que faz o aquário ser oxigenado, tá? Então, e você não perde tanto CO2. No meu caso, eu uso aqui o CO2 injetado dentro da bomba de circulação, da bomba de recalque, e ele já quebra ali em micro bolhas e dissolve o CO2 na água. CO2 caseiro, dá certo? Dá certo. Qual que é o problema do CO2 caseiro, galera? Eu tenho aqui vídeos até ensinando a fazer CO2 caseiro no canal, mas o problema é que você não consegue manter uma regularidade durante muito tempo do CO2, da emissão de CO2 dentro do seu aquário. Por quê? Porque alguns fatores externos influenciam na geração ou não de CO2, na intensidade da produção desse CO2. Por exemplo, a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, você vai ver lá seu CO2 bombando. Depois, se à noite ou à tarde ou num dia que faz frio, você vai ver o seu CO2 fraquinho, e isso não é bom para o seu aquário, porque a constância, como eu falei, é muito importante para você ter sucesso no aquarismo. Agora, uma outra dica que eu devo passar aqui para vocês, né? Mas já vou pedir para você dar aqui o seu joinha em relação à iluminação. Gente, segue a regrinha de 1 watt por litro, né? 1 watt por litro não, para você manter uma planta low-tech até 30 watts por litro, tá? E acima de
de 30 watts, você consegue manter plantas aí de média dificuldade, e 80 watts por litro você consegue manter plantas aí de dificuldade maior, tá? Essas são as dicas básicas para você seguir na sua iluminação. Essa regra de watt por litro funciona muito bem, tá funcionando aqui com o meu aquário. Ele tem aí mais ou menos uns 40 watts por litro e tem um rendimento muito, mas muito legal, graças às luminárias Forfish. Outra coisa que eu devo falar aqui para vocês, que é importantíssima, olha, fertilização líquida. Por quê? Porque as plantas absorvem nutrientes pelo sistema radicular, sim, mas também, na sua maioria da absorção desses nutrientes, é pelas folhas. Então você precisa utilizar aqui, ó, fertilizantes líquidos. Eu uso fertilizantes líquidos Basiflora e uso também agora os fertilizantes Reflowers, que vocês encontram disponíveis em nosso site antoniocandidoaquarismo.com.br. Em relação a TPA, galera, TPA uma vez por semana, tá? TPA sempre uma vez por semana para você repor minerais e garantir a saúde dos seus animais, tá bom, galera? Esse é o videozinho de hoje, fazendo um resuminho sobre aquário plantado, quais as principais dicas para você ter um aquário plantado de sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Eu vou deixar mais 2 videozinhos aqui para você continuar em nosso canal e ficar fera no aquarismo plantado. Deixa aqui o seu comentário como você mantém o seu, que eu vou gostar de saber, e participa também do nosso concurso, viu, galera? O nosso concurso não, reagindo ao seu aquário. Regras na descrição. Um abraço para vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.